Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui Ari Buarque, ele que é professor de dança, coreógrafo. Quero agradecer bastante, Ari, ter aceitado o nosso convite. Obrigado, fiquei muito feliz com o convite. Organizei e vim correndo. Muito bem, a gente fica muito feliz. A gente viu, a gente conversava um pouco, tem um novo aplicativo, o primeiro aplicativo de dança, o Dance, D-A-N-S. Isso. Como foi que surgiu essa ideia? Olha, essa ideia foi o seguinte, trabalhando há bastante tempo com a dança, eu vinha vendo que faltava, assim, todos os profissionais tinham a necessidade de encontrar algo para divulgar os profissionais e as academias. Certo. Então, isso era um sonho, há 5 anos atrás, de desenvolver. Aí eu procurei algum parceiro para conseguir fazer esse aplicativo e não consegui parceria. Certo. Aí eu fiz o quê? Eu fui estudar essa área. Aí eu estudei a área, aí depois, 1 ano e meio de estudo, eu coloquei tudo no papel, mas não tinha como enxugar ainda, né? Aí depois um dia, quando foi agora, ano passado, em dezembro, eu consegui enxugar tudo, coloquei no papel a ideia e consegui colocar no ar o aplicativo, que é para facilitar a vida dos usuários. Onde ele chega em qualquer cidade, ele coloca lá um exemplo, São Paulo. Certo. Aí colocou em São Paulo, aí ele vai procurar a academia ou professor que está perto dele. Certo. Então, essa foi a ideia do aplicativo, para facilitar a vida do usuário, para achar professores, academias, aí daí vem coreógrafos, pessoas que, os professores que organizam os bailes, porque às vezes você chega numa cidade, será que quem dança? Aí diz, será que tem baile aqui na cidade? Por exemplo, hoje em Maceió tem várias academias de dança de salão que oferecem os bailes. Aí a turma não sabia, então agora através do aplicativo vão começar a encontrar as academias que organizam os bailes. Que essa é uma dificuldade, né, do nosso estado principalmente, encontrar os bailes. Ele chega no Google Play, no iOS? Isso, Google Play. Google Play. Só no próximo mês que está na outra plataforma. Digita D-A-N-S. Isso. Para chegar mais rápido, pode colocar Dance, D-A-N-S e colocar Ari Buarque. Aí ele já aparece em primeiro. Ele já aparece em primeiro. Isso. Quando lançou isso, pensou em etapas? Pensa em acrescentar algo ao aplicativo? Isso. Olha só, o primeiro momento do aplicativo era só isso, colocar e achar os professores. Certo. Só que quando foi o lançamento no dia 2, a procura foi bastante. Como? Teve revista de São Paulo, dono de revista que entrou em contato, certo, alguns programas também, querendo saber essa novidade, porque é algo novo que não tem. Certo. Então pode surgir outro, né? Mas através que, como foi o primeiro, aí começou a despertar outra curiosidade da minha parte. Um exemplo, as academias hoje, ou os professores podem vender as mensalidades, eventos no aplicativo. Então, por exemplo, tem uma academia, a academia pode oferecer matrículas, mensalidade, e o usuário vai e faz o pagamento e vai direto para a conta da academia. Muito legal isso. Né? E principalmente o seguinte, a academia quando faz o cadastro no aplicativo, já coloca os dados, envia todos os dados para poder o usuário usufruir de tudo que ele oferece, né? Como está o cenário da dança aqui em Alagoas? Olha, o cenário, eu acredito que o ATV em si já vem fazendo uma divulgação muito grande com a dança. Então, o cenário aqui está, eu digo que está 80% bem legal, entendeu? Então, o ano passado aconteceu a Mostra Alagoana de Dança, foi muito importante, todo ano tem, então cada ano que tem vai surgir. Então, tem professores de dança que eram de outros estados, em Pernambuco, que já vieram para Maceió e vieram para ficar. Então isso já soma. Então veio por quê? Porque está vendo que Maceió está sendo importante ter mais profissionais de outros estados aqui no nosso estado. Né? Programas como a gente vê o Dance em Brasil, isso, o Dança dos Famosos. Dança dos Famosos. Então indiretamente como estão eles fazendo ajudam? Muita divulgação. Oi? Como eles ajudam? Olha, indiretamente, o que acontece? Quando eles começam a fazer, os programas têm um evento desse, divulgando a dança, divulgando que era importante o homem aprender a dançar, o casal ir para uma academia. Vamos dizer, tem pessoas que não podem fazer atividade física, vamos dizer, para musculação, mas pode fazer a dança em baixo impacto. Então, quando a TV começa a divulgar esses eventos,
Aí sim, aí começa a ter uma procura maior das pessoas, principalmente do homem. Hoje a procura está sendo bem maior do que as mulheres. Então os homens estão procurando a dança. Aí quando você vai ver a questão, por quê? Porque está vendo essa divulgação na TV. Antigamente o homem era resistente? Bastante resistente. Então o homem olhava até... Primeiro quem chegava na academia procurando era sempre a mulher. Chegava primeiro, não, eu quero fazer aula, de que não chama o seu esposo ou um namorado para fazer. Eu não sei se ele quer vir, tudo. Então era uma resistência, entendeu? Ficava primeiro 3 meses na aula, para depois ele vir até a academia para poder tentar ficar. Porque geralmente o homem tem 2 pés esquerdos? Às vezes acontece, né? Acontece, mas... Mas tem cura? Tem cura. Tem cura. Então, às vezes você olha e diz, nossa, será que você vai conseguir? É um desafio. Aí, quando você vai ver fazendo um bom trabalho, ele consegue. Agora, depois que ele consegue, esse é o problema. Porque a mulher tenta trazer o homem. Certo. Aí o homem, às vezes, não quer. Aí ele vem. Aí ele tem dificuldade. Nessa dificuldade, ele começa. Do zero, ele vai. Quando ele começa a aprender, tá bem, agora já vamos sair para dançar, quer mais. Aí acontece muito da dama dizer, olha, tá bom, não vamos mais não, vamos parar um pouco. Começa aí o ciúme. Aí o cara vira dançarino demais. Isso, aí o cara fica arretado, diz assim, rapaz, olha, logo agora que eu já tô aqui, já no intermediário, então é isso que acontece. Tem fases, por exemplo, tem o básico, tem o intermediário? Tem. Inicia, aí vem o básico. E às vezes acontece também daquela pessoa que diz assim, olha, eu já danço, eu estou indo, quero dar continuidade. Esse realmente é o que dá mais trabalho para o professor. Então é melhor assim, quando o que dá menos trabalho é aquele realmente que não sabe nada, né? Porque aquele que já diz que dança, que aprendeu com um amigo, com um irmão, até nas festas, tem facilidade, vem com vícios. Certo. Aí essa é uma dificuldade, a gente tem que tirar primeiro o vício, zerar praticamente, para começar da base do zero. A gente vamos fazendo um trabalho de 1 mês, fazendo 2 aulas por semana, trabalha 1 mês, 2, 3 meses já é para fazer um trabalho de básico e já dá para ele sair para a festa e dançar tranquilo. Certo. Ele querendo continuar, aí ele continua, termina ficando o seguinte, como uma atividade física, aí ele já vai para nível intermediário. Aí no nível intermediário ele passa de 3 a 6 meses. Certo. Depois disso aí, ele começa a fazer mais como atividade física, já vai para o avançado. Certo. Aí ele já está com 1 ano ou mais já dançando. Aí dança tudo. Às vezes eu tenho casais que participam das aulas, quando você vai olhar, você chega na sala e diz assim, e esse casal? Aí quando você pensa, aí diz, esse casal dança tanto. Tudo eu estou vendo, todos os ritmos eles estão dançando. Estão fazendo o que aqui? O que acontece? É o casal que veio dançar, por acaso, começou, aprendeu, aí colocou a dança como atividade física. Aí tem bastante, assim, hoje tem toda a classe que vem fazer a aula, tem médicos que vêm fazer aula, às vezes ficava assim, será que médico vai fazer aula? Por que não? Então tem muitos que saem do consultório e dizem assim, eita, tá já terminando aqui, que eu vou para a minha aula, aí já vai para a aula. Primeiro também para tirar um pouco do estresse, né? Então isso ajuda muito. O gasto calórico é alto? Dependendo muito do ritmo que ele vai fazer, entendeu? Porque geralmente uma pessoa que procura uma escola de dança, ela geralmente vem dizer assim, olha, tá chegando São João, quero aprender a dançar forró. Acontece isso? Isso, acontece. Um exemplo, chega no carnaval, né? Certo. Aí agora os alunos quando chegam, aí já chega assim, olha, tem aula de samba, vai ter aula de frevo, quando é que começa, eu digo, não, as aulas tem o horário para o forró, samba, bolero, gafieira. Ele disse, não, mas eu quero me preparar para o carnaval. Aí eu começo fazendo a aula, uma programação só para o carnaval, que seria o samba no pé e o samba de gafieira. Quando ele inicia fazendo essas aulas, em média é de 300 a 700 calorias. Certo. Então ele vai fazendo a primeira aula, na segunda, a terceira, a quarta aula já vai subindo, 400 calorias, 500, depois até 700 calorias. Aí quando você vai ver, termina a aula, até os alunos olham e dizem assim, já terminou. Por quê? Porque é divertido, né? Então não tá ali. As aulas têm duração de quanto tempo? 45 minutos a 1 hora de aula. Dá 1 hora. Duas vezes é o ideal? Duas vezes é o ideal. 2 vezes. Tem quem queira ir todo dia? Tem quem queira. Tem aquele que diz, não, eu quero 2 vezes, professor. Mas eu quero vir todos os dias.
Aí eu noto, eu digo, tá certo, vem, aí vem todos os dias. Pois bem, eu estou aqui com o professor Ari Buarque, professor de dança, coreógrafo. A gente está falando aqui um pouco da dança, vamos falar mais. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês um vídeo da companhia de dança se apresentando num shopping aqui de Maceió. Você dá uma olhada, vamos aproveitar. E ele me convidou para dançar. Imagina que vergonha ele fazer aqui. Gente, aqui, Ari, por favor, apresente aqui o... Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor Ari Buarque, professor de dança, coreógrafo. Mas me conta, professor, quando você entrou na dança? Olha, a dança foi algo... Eu acho que talvez assim, a dança me escolheu, sabe? Porque eu tinha tudo para dar errado com a dança. Como? Primeiro, a família é o geral que acontece. Que você está em casa e diz assim, olha, eu quero... A minha profissão vai ser professor de dança, ou trabalhar com a dança.
Então, primeira coisa, a família dizia assim, oxe, vai trabalhar com a dança. Aí pensa logo, mas não é algo certo. Então, aí eu entendo hoje que a família tem essa preocupação. Mas antes eu olhava assim, eu dizia, não, mas é trabalhar, é artista, né? Vai trabalhar é uma coisa incerta, e será que vai conseguir? Aí o que aconteceu? Eu saía para as festas e não dançava. E eu dizia, sabe o quê? A desculpa. A festa tá ruim, vamos embora. Aí com os colegas, aí depois cheguei para uma amiga e disse assim, olha, eu queria aprender a dançar, sabe quem ensina? Ela disse, eu tenho um amigo que é professor. Aí eu fui procurar, só que tem um detalhe, quando eu cheguei lá só tinha mulher fazendo aula. Eu imagino, isso que já é um obstáculo, né? Já é um obstáculo, porque eu olhei e disse, nossa, cadê? Não tem homem dançando aqui. Aí eu olhei, eu digo, e agora? Aí eu disse, rapaz... Aí eu disse, não, tudo bem, eu vou falar com o professor. Aí agendei aula particular. Quando eu agendei a aula, ele marcou tudinho. Só que nesse período, eu trabalhei em uma empresa. Mas eu fui fazer a dança para me divertir. Quando eu trabalhei em uma empresa, entrei na empresa, comecei a trabalhar e procurei esse professor, comecei a gostar da dança. Só que um detalhe, os amigos da empresa disseram assim, rapaz, tu não sabe dançar? Imagine, 23 anos atrás, aí disse, você não sabe dançar? Começou a tirar onda e não sei o que. Eu digo, mas eu vou fazer o quê? Aí eu fui, fiz minhas aulas. Aí teve o quê? A festa da empresa, né? Na festa da empresa eu fui fazer o quê? Dançar, curtir, né? Sim. Comecei a dançar, curti, dancei. Quando foi no outro dia, 20 amigos. Chegou e disse, olha, agora a gente já arrumou um local, agora você vai ensinar a gente a dançar. Aí eu disse, como? Vou ensinar você a dançar. Aí disse, não, você foi pra festa, dançou, a gente ficou lá parado, só olhando. Aí eu disse, mas eu não sei, eu tava aprendendo, eu só danço. Aí disse, não, mas você vai ensinar, já vai eu conversar com o professor. Aí quando eu conversando com o meu professor na época, o professor disse assim, Ari, tá chegando em Maceió um professor da Academia Carlinhos Jesus, para dar didática de ensino, então você tem que fazer essa aula, que é a didática de ensino. Aí eu disse, certo, eu vou. Aí eu procurei, o professor passou 3 meses aqui. Aí esse professor disse assim para mim, Ari, tu tem facilidade, você gosta, então, que eu fui fazer só forró. Ele disse, então, aprenda, conheça a dança de salão. Aí eu disse, o que é dança de salão? A dança de salão são as danças que é dançada dois, é o forró, é o samba de gafieira, o tango, o bolero. Aí eu disse, como é? Eu fui, conheci, aí depois ele fez um intercâmbio, ele foi para Recife. Aí de Recife eu fui para Recife também, só que eu trabalhava na empresa, sábado e domingo eu estava livre, então de 15 dias eu ia e fazia tipo um intercâmbio, um intensivão de dança, né? Certo. Aí comecei. E depois daí eu fui conhecer o Rio de Janeiro. Certo. Aí eu fiz um trabalho lá, comecei a me especializar mais, mas nada sendo como profissional. Só para eu aprender, curtir, mas de tanto gostar, eu já estava num nível alto. É que aconteceu, completei 6 meses na empresa. Aí chegou o momento, ganhei uma promoção para gerência. Aí nesse momento que eu ganhei a promoção, aí foi algo que eu tinha que decidir. Eu disse, olha, eu já estou nessas viagens todas, então acho que eu vou correr atrás. Aí eu cheguei e disse, eu não vou querer a promoção, eu vou embora. Aí foi aquela confusão, a polêmica geral entre família e empresa, né? A empresa chegou, outro gerente geral disse assim, rapaz, você vai fazer o quê? Eu disse, pai, eu vou dançar. Aí, todo mundo riu, olhou assim para mim, disse, pai, você vai dançar? Eu disse, vou. É isso que é minha meta agora, vai ser o meu foco. Ele disse, então tá certo, então vai lá, siga. O que aconteceu? Eu saí, disse não. Lógico, pedi a demissão, disse que tinha que sair, era o que eu queria. Saí, e foi algo legal, porque é o seguinte, quando eu saí, 15 dias depois, eu fiz meu primeiro evento, que foi justamente para a mesma empresa, com a dança. E detalhe, eu não sabia que era para a empresa. Entraram em contato comigo, a empresa era daqui em Maceió, mas quem fazia esse contrato era de Pernambuco. Quando entraram em contato, quando fechou o contrato, aí disse, olha, tal empresa que você vai fazer a apresentação. Aí a empresa não sabia, né? Coincidência. Quando eu chego lá, tá todo mundo lá me esperando, era eu que ia fazer a abertura. Então começou daí. Aí depois eu não parei mais. E você começou com forró, foi para dança de salão? Forró. Aí depois de forró eu fui conhecendo bolero. Aí fui aprendendo samba de gafieira, o tango, salsa, merengue. Aí fui me apaixonando com os ritmos e fui em detalhe.
E depois comecei a focar muito no samba. Por quê? Porque toda vez que eu ia ao Rio de Janeiro, participar de evento, comecei a fazer abertura de evento, mas todo mundo só dizia o seguinte, que eu dançava só forró. Porque eu vinha do Nordeste, né? Aí toda abertura, Ari, olha, a abertura vai ser forró. Aí eu dizia, primeiro ano, segundo ano, terceiro, eu digo, nossa, toda vez é só forró. Dizia, porque você vem do Nordeste, eu disse, pronto. Aí eu disse, e o resto? Aí eu disse, pronto, eu vou cair em samba agora, foi um desafio. Porque é o seguinte, eu olhava e disse, eu tô no Rio, participando do evento, e é só forró que eu faço abertura. Então eu quero fazer um dia abertura com samba ou outro ritmo. Quando teve um dia, eu disse, Ari, hoje você vai fazer a abertura. Aí eu disse, já sei, forró. Ele disse, não, vai ser samba. Eu digo, opa. Aí eu digo, então agora vai ser o momento. Aí eu fiz a abertura do samba no Rio de Janeiro, esse evento. Quando eu fiz a abertura, foi muito bom. Fui acolhido com a turma do Rio. Aí eu olhei e disse, espera aí, se o Rio aceitou e disse agora sim, então eu acho que eu vou levar isso para frente. Isso. Aí depois disso aí, hoje o que procura mais para evento, para até fazer aula, o pessoal procura mais o samba do que os outros ritmos. O que é mais difícil de ensinar? Ritmo e coordenação motora. O que acontece? São esses, e também é o seguinte, porque assim, você vai aprender a dançar, certo. Você aprende rápido. Agora, logo em seguida, eu digo muito que o homem tem que aprender a dançar 2 vezes. Ele aprende a dançar e aprender a conduzir. Essa parte da condução é que... às vezes não encaixa. Não encaixa, entendeu? Então, o que acontece? Você aprende, o passo em si é fácil. Você aprende o passo, agora, só que tem um detalhe. Você aprende o passo, aprende a figura. Como é que você vai desenvolver com a dama? Porque uma coisa é o seguinte, você fazer um show que você vai trabalhar uma coreografia, onde você fica ensaiando já os passos certos. Aí você faz tudinho. Detalhe, quando você está com outra dama e você vai dançar, aí você não consegue. Então já teve ocasião de pessoas me procurar. Antigamente, quando você, pelo menos eu estou falando de uma forma leiga. Certo. Antigamente você imaginava que o homem conduzia e a mulher era quase que passiva do processo. Isso. Hoje ainda é assim? Ainda é assim hoje. Ainda é assim. Mas você nunca encontrou uma mulher que quis conduzir você? Tem vários. Tem vários. Então, é outro desafio para o professor. O professor chega, e principalmente quando vem casal. Quando vem fazer casal, eu tiro uma brincadeira, eu falo assim, olha, primeiro vamos fazer, o primeiro segredo aqui é o seguinte, é ter paciência. Aí quando eu coloco a música, eu digo assim, lembrando que o homem manda, né? Aí a dama olha pra mim, peraí, professor, como é essa história? Aí eu digo, espera aí, vamos ter calma, vamos ficar tranquilo. Não existe navio com 2 capitães, né? Não existe. Aí o que acontece? Então, esse é o desafio, de chegar e dizer, olha, o homem aqui comanda, então a dama só começa quando o homem iniciar e quando ele levar você. Mas tem dança em que a mulher comanda? Não, sempre só o homem que comanda, qualquer dança. Então, ele que vai conduzir. Ele vai conduzir para ela chegar e fazer os passos e dançar à vontade. E quando acontece do homem não saber dançar e da mulher saber dançar, não dá uma aflição nessa mulher? Dá. Ser conduzida por quem não sabe? Isso acontece também, entendeu? Certo. Acontece. E quando acontece isso, geralmente a mulher, quando pega, vai dançar com o homem. E ela vai conduzir, tenta conduzir, termina ele não querendo dançar. Ele faz a primeira música, a segunda, a terceira, mas depois ele já fica meio assim, aí ele já dá inventa uma dor no pé, uma puxada na coxa. Desculpa, tá doendo aqui, ali, aí já dá uma parada. Isso acontece também. O homem sofre com isso? Ele tem como instinto natural conduzir, se sentir isso já tem já é instinto já do homem, entendeu? Quando encontra então, isso é um problema. Como problema. Trabalhar isso? Olha só, eu digo muito que é o seguinte, primeiro ele tem que, um exemplo, o homem quando ele vai procurar um profissional da dança, ele primeiro tem que olhar o seguinte, qual o histórico do profissional? Entendeu? Porque é o seguinte, se você for olhar e dizer, não, eu vou fazer aula de dança, mas qual é o objetivo? Porque eu digo para você que antes eu sofri um detalhe, eu achava que todo mundo vinha fazer aula de dança apenas com um foco. Eu quero só aprender a dançar. Mas depois eu fui vendo que não é isso, cada um
Cada um é um caso, né? Mas sobre esse tipo de aluno a gente vai falar no próximo bloco, Ok. porque eu quero mostrar o ensaio da companhia. Ok. A gente já mostrou um pouco da Certo. apresentação do Ari e da companhia do Ari Buarque, mas agora eu quero mostrar o ensaio. Vamos conferir? esse ecossistema único no mundo pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor de dança, coreógrafo, Ari Buarque. Ari, tem idade para aprender a dançar? Tem. Eu acho que a idade ideal para aprender a dançar é a partir de 10 anos. A partir de 10 anos, criança já dá para iniciar fazendo trabalho, entendeu? Agora tem uma observação, criança 10 anos. O ideal é o seguinte, que os pais olhem e dizem assim, não, essa criança, será que ela gosta da dança? Então o ideal é o seguinte, vem em casa se ela já tem uma curiosidade para dança. Porque eu já tive aluno que veio fazer aula, mas por quê? Porque o pai e a mãe
queria que o filho fizesse, não era assim, o gosto da criança. Então isso tem uma barreira. Sim. Aí colocava uma barreira contra a criança, né, na frente da criança, né, que a criança não queria fazer, um exemplo, dançar um forró, ou dançar, saber um samba de gafieira. Então isso acontece muito também, entendeu? E idade para não dá mais para aprender? Não dá mais pra 95 aprender. já não dá mais para aprender. Não, rapaz, 95 eu acho que é o que está iniciando também. Já começa. Não tem idade para... Não tem idade, não tem Por idade. exemplo, uma pessoa que foi ruim, sempre foi ruim na dança, tá com seus de repente, 50 anos e disse agora, olha, eu quero começar Quero agora. começar agora. Olha bem, eu vou dar um exemplo. Tem filme com isso? Tem sim, tem filme filme com isso. E tem filme e vida real com isso. Eu já tive um aluno com 75 anos. Ele veio fazer aula, ele nunca tinha dançado na vida. Então a esposa dele veio primeiro, fez a aula e depois foi um desafio para ele, porque ela convidou, ele veio fazer aula. O que aconteceu? Quando veio fazer aula, ele fazia a marcação, ele não tinha ritmo e ela fazia o quê? Ela não aguentava, ela achava engraçado e começava a rir. Aí eu olhava para ele, eu disse, nossa, ele não vai vir próxima aula não, desse jeito. Aí eu chegava para ele e disse, olha, tenha calma, paciência, você queria tanto, aí ele não veio para a aula, aí ele veio, aí ele chegou para mim, eu disse para ele, a ideia também é o seguinte, o professor deixar o aluno muito bem à vontade. Cheguei para ele e disse, olha, fica à vontade, qualquer dúvida eu tiro, não tem dever de casa, você tente fazer assim, vem aqui fazer como atividade física, porque se você faz, o professor passa um passo, olha, na outra aula quer cobrar aquele passo, aí o cara disse, cara, eu não vou, eu não treinei em casa, eu não vou para a aula. Então, claro. Eu dizia para ele, olha, fique à vontade. Tem que ser uma diversão. É uma diversão. Então ele veio a primeira aula, a segunda, a terceira, continuou, fez, pronto. Pegou gosto, fez aula, um ano fazendo aula, tudo em pronto. Aí ele hoje não perde uma festa, até hoje. Então, hoje a gente somos um grande amigo. Parou de dançar, de ir para a academia, mas sexta, sábado, domingo, tá em todo lugar, mas onde tem festa, o casal sai para dançar. Então isso acontece. Melhora a autoestima? Bastante, bastante. Principalmente hoje em dia, essa correria todinha assim do nosso país, tanto tem pessoas que a depressão, então tá em casa e fica aquela autoestima baixa, tudo. Então vai fazer uma aula de dança, quando você vai procurar, você já sai outra pessoa. É uma atividade que você, quando começa a fazer a aula, você esquece de tudo lá fora. Você está tão concentrado com uma música boa, com novas amizades, então isso ajuda bastante. Eu tive uma aluna que ela estava com uma depressão muito forte. Ela conversou com uma amiga, a amiga disse assim para ela, olha, o que aconteceu? Ela disse, não, aí conversou o problema dela, aí a amiga disse assim, olha, já sei, vamos fazer dança. Aí ela procurou, aí eu peguei, ela falou a situação, eu digo, certo, tranquilo, então veio fazer aula, tratei, quando chegou na aula eu vi logo assim, o estresse que estava, mas para mim eu tratei igual como todo mundo, eu disse, vamos lá, trabalhar, que a ideia é isso. Eu digo que o professor de dança, ele não termina sendo só apenas o professor, ele tem que ser também um psicólogo. Sim. Para entender todo esse detalhe, cada caso é um caso. Então, e eu digo muito com a minha equipe, que o ideal do profissional, principalmente da dança, é trabalhar a motivação. Então, como é que eu digo que a dança é importante, é bom, se eu chego e vou dar aula desanimado? Claro. Né? Então, isso é que é importante. O que é mais importante em termos técnicos? É o ritmo? Técnico é ritmo. Ritmo é fundamental, porque tem pessoas que realmente não têm ritmo. Então, tem que ser trabalhado isso. Porque se aprende ritmo? Se aprende. Mas é 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se aprende. Não fica muito mecânico, muito matemática não para uma dança? Só nas primeiras aulas. Depois que pega um exemplo, se for fazer uma marcação 1 e 2, um exemplo, no bolero, 1 e 2, 1 e 2, mas podemos mudar, tum e tum, tum e tum. Aí o aluno já começa a sair da marcação 1 e 2, 1 e 2, tum e tum. Na terceira, quarta aula, ele já vai natural, já não vai precisar fazer mais contagem. Então, por isso que a dança eu digo que a dança é muito fantástica, entendeu? Porque você começa a fazer e depois você se envolve tanto com a dança que você não vai querer parar mais. Você só para se for uma questão assim, eita,
Não dá para ir, o meu tempo, entendeu? Mas o que é importante para aprender a dança? É perceber, é ter um bom ouvido para pegar o ritmo? Isso. Ou dar uma alma livre, tipo, faz o que tu quer? Não, eu aconselho que faça o que você quer, entendeu? Fica à vontade, porque quando você, olha, preste atenção na música, tudo, então o que acontece? O aluno fica, olha, o aluno faz bem assim. Teve um aluno que fez assim, professor, olha o meu nível de estresse. Eu chego numa academia, tem uma programação. Eu estou no trânsito, eu sei, eu tenho que parar, então meu nível de estresse está assim, eu quero saber de você, eu venho fazer aula de dança. Existe a regra também para eu seguir isso assim. Aí eu disse assim, não se preocupe, a regra aqui é diversão. Aí ela começou, olhou e disse, já gostei. Então esse detalhe, então se o profissional não saber separar, dividir, fazer esse jogo de cintura, aí também o aluno olha e diz, não, se for regra para mim, é diferente de uma pessoa que quer ser um profissional. Não é isso? Tá, mas exemplo. Vou tentar ser alguma coisa menos mecânica. Um forró, um pé de serra. Certo. O homem tem que conduzir. Isso. Mas existe regra para conduzir? Tem regra para conduzir. Forró. A regra tem posição de mão? Tem. A mão à esquerda é uma coisa, a mão direita é outra? Direita. A direita sempre é o que vai conduzir a dama para o lado direito dela, do cavaleiro lado esquerdo. Certo. Então o que acontece? Então, o braço. E outro detalhe. A mão direita do homem não fica segurada na cintura, é nas costas da dama, que é onde você vai conduzir melhor a dama. Por que não na cintura? Porque na cintura, quando você segura na cintura da dama e você vai fazer os passos para conduzir o corpo em si da dama, ela não sente a condução. Já nas costas, não. Nas costas, ela sente mais, entendeu? Então, para conduzi-la, para fazer os passos, ela vai sentir mais e ela vai ficar mais à vontade. Certo. Acontece quando a gente está dançando e segura na cintura da dama, termina o seguinte, está tão boa a dança e a gente termina segurando muito a dama e a dama não faz o movimento que ela tem que fazer. Entendo. Já quando a gente segura nas costas da dama, o que acontece? A gente deixa a dama mais à vontade. Mais confortável. Mais confortável, entendeu? Para ela dançar, fazer existe distância dela. Correta? É mais separado? É mais colado? Como existe. O seguinte, não é mais separado nem mais colado. Junto. Diferente. Junto, que aí o casal vai dançar. Aí é normal o cavaleiro pegar a dama e apertar. Aí certo. Fica já colado. Peito com peito. Colado. Aí o que acontece? Isso atrapalha a dama se movimentar, atrapalha a condução do cavaleiro. Então certo. É ideal não ficar colado. Afasta mais um pouco, distância pouquíssima, entendeu? Eu percebo também junto. Que, no exemplo, no tango, o tórax são colados. Isso. Mas o quadril é afastado. É afastado. É afastado. Por quê? É afastado porque é o seguinte, você tem que fazer movimento, você está junto. E praticamente assim, tá junto e não tá, né? Porque você tá junto e embaixo você tem que fazer seus movimentos de perna, entendeu? Então, isso acontece também no forró? Acontece também no forró. Dependendo do passo que você vai fazer, acontece no forró também. E a mesma coisa acontece também na gafieira, também. Porque também o encosto do quadril pode ser desconfortável também. Isso. Principalmente para mulher, né? Principalmente para mulher. Isso acontece muito, entendeu? De ser desconfortável. Então, o ideal é o seguinte, que em todos os ritmos a mulher fique confortável dançando. Entendeu? Então, a condução é masculina, mas a mulher tem que estar à vontade. Tem que estar à vontade. Então, e qual a regra de ouro para estar à vontade? Olha, a regra de ouro é o seguinte, quando o cavaleiro for segurar a dama para dançar, primeira parte, não apertar logo a dama. A dama, ela olha logo esse detalhe. A dama já é da dama. Quando você abraça a dama, aí ela vê logo como foi que você abraçou ela. De uma forma sutil, bem à vontade, e que ela se sentiu prazerosa ali. Que legal o abraço, não foi um abraço rude, entendeu? Então um abraço que ali, o que acontece? Ela tá todo envolvimento com a dança, assim. Eu digo muito que é diferente. O dançar junto, mas não é se agarrar. Sim. Então isso às vezes acontece o homem vem dançar e quando vai dançar com a dama, ou até a esposa na hora que ele vai fazer a aula, quando ele vai dançar, ele aperta logo. Aí você vê logo que ela nem fica confortável na hora que vai dançar. Aí isso já é uma regra que a gente tem que, vamos lá, vamos trabalhar isso aqui, a gente vai trabalhando. É uma das primeiras aulas? As primeiras aulas. Primeiras aulas é essa aí. Deixar algo prazeroso para os dois. Para os dois, tem que ser.
Pois bem, eu estou aqui com o Ari Buarque, ele que é professor de dança, coreógrafo. Estamos aqui falando de dança, falando também do aplicativo do Ari, que é o Dance, o D-A-N-S. Isso. O Dance você pode procurar no Google Play. Você vai poder encontrar Isso. escola, professores, coreógrafos, tudo que for envolvido com a dança, entendeu? Tudo que for assim, festa, decoradores, tudo. Em relação à dança, tem tudo lá. E o Ari, obviamente, é um professor de dança, tem o seu solo, que a gente vai acompanhar agora. Alô, amigos. Sou o ritmo mais popular de um grande país e o meu nome é samba. Sou muito conhecido hoje em dia em todo o mundo, mas poucos sabem a minha história. Pois bem, vou contar-lhes um pouco de mim. Nasci no século XVI, na época da colonização da minha terra. Sou originário do batuque africano. Minha etimologia é muito discutida. Alguns acreditam que sou a reverência com que o dançarino faz convite a um dos componentes da roda. Outros me atribuem origem tupi, significando cadeia feita de mãos dadas. Há quem acredite que derivo da existência de palavra em dialetos africanos, significando culto através da dança. Outros ainda que eu derivo de mussamba, instrumento africano em forma de chocalho ou maracas. Bem, vamos deixar a minha etimologia de lado. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Ari Buarque, professor de dança, coreógrafo. Estamos aqui falando de dança. E quem é que mais procura hoje uma companhia de dança? Qual é o principal público de aluno? De alunos? É. Olha, geralmente o principal público de aluno hoje que está procurando é um público eu acredito muito que é da melhor idade. Certo. O pessoal está procurando bastante. Certo. E o que acontece? Porque tem muita gente que diz assim, chegou na melhor idade, você não faz mais nada na vida. Aí a pessoa diz... E qual é o público que é mais resistente? O mais resistente, o jovem. O jovem é mais resistente para chegar e dizer assim... Vergonha? Vergonha. Vergonha. Você tem ideia, um exemplo, o cara que está 18, 20 anos, vai para uma festa, mas a festa é o quê? É a festa que é a balada, que essa é música eletrônica, tá pulando ali e tal, aí eu tô dançando. Mas aí, quando vai chegar um tempo, aí vai olhar assim, cara, não tô dançando, não tô curtindo nada, tô só pulando aqui. Então acontece. Então essa é a turma que é mais resistente. Aí depois, às vezes acontece, aí uma namorada que pega e chama e diz, olha, vamos fazer uma aula de dança, mas mesmo assim tem uma resistência. Não sei se eu vá, tudinho e tal. Essa é uma turma que é bem resistente. Quais os tipos de alunos mais comuns? Mais comuns? Tipo, tem o estressado, o ansioso, o engraçado, o tímido. O tímido. O tímido, ele é muito assim, procura mais e mesmo assim fica muito assim, com receio, entendeu? Quando chega, aí olha, observa. Não, só quero, com a vontade imensa, mas chegou, procura bastante. Quando chega na academia fica, não, eu quero só observar hoje, eu quero olhar. Aí você deixa ele à vontade, ele fica olhando, aí não quer dançar a primeira música, não quer fazer a aula. Aí depois, na segunda aula, aí ele vem. Aí quando ele vem a segunda aula, ele vem para ficar. Aí quando ele vem para ficar um tímido, ele demora a sair. Porque ele vem, aí tem essa questão de tirar a timidez com a dança. Então, para ele já é uma ótima oportunidade. Qual o tempo médio para você se tornar um dançarino aceitável no mercado? Aceitável, né? Olha, eu acredito que assim, um tempo médio, 3 anos. 3 anos, ele sempre ali em atividade Ele não faz vergonha em festa nenhuma? Não. Qualquer festa que ele for, o pessoal já vai ficar logo de olho nele, viu? Chegar, opa, isso daí já faz dança. Tem algum tipo de aluno problemático? Tem aquele aluno que tem problema, mas tem aluno que às vezes que não sabe separar, tem alguns problemas para a academia. Então, o problema da academia, às vezes não é nem o estresse em si, mas às vezes a questão, começa a fazer aula, aí tem aquele problemático que é o seguinte, um exemplo, vai fazer aula, quando vai fazer aula, aí você olha, peraí, o que é que esse cara, vamos dizer, principalmente homem, acontece isso, de homem vir, de fazer o quê? Olha o problema, em vez de ele vir querer procurar aprender a dançar, quer vir para paquerar. É um problema. Esse é um problema porque, olha bem, um exemplo, como é que eu vou deixar um exemplo? É uma situação complicada para o professor para administrar essa situação, mas ele tem que administrar. Porque, um exemplo, como é que eu vou dizer que, para você que vai dizer assim, olha, fazer aula em tal lugar é importante, é legal, então sua filha pode fazer aula lá. Aí você chega numa aula e diz, peraí, como é essa aula aqui? Tô vendo, tá muito desconfortável aqui, tem 2 ou 3 pessoas que estão aqui, mas não está deixando o pessoal à vontade. Então, isso acontece. Então, quando acontece isso, o professor já tem que chegar, conversar, explicar. Até antes de chegar na academia, o pessoal, como hoje as mídias sociais, pela internet, o pessoal sempre entra em contato antes, até por telefone você já percebe a situação, qual é a situação realmente que o cara quer. Aí você já começa a conversar para já cortar daí, entendeu? Mas antes, quando não tinha esse contato primeiro, ainda acontece, não ter o contato primeiro por telefone, para você conversar, falar e ver qual o objetivo do aluno,
Aí quando chega na academia, você observar isso, você tem que trabalhar esse lado. Tem algum tipo de mulher, aluna, mulher problemática? Tem também. Tem. Acontece de ter aluna problemática que vem, aí vem aquele detalhe. Às vezes a dama vem sozinha fazer aula, aí vem um problema como? Ela faz uma aula, na segunda aula ela quer escolher com quem ela vai dançar. Aí esse já é um problema. Às vezes acontece também dizer assim, não, eu quero dançar só com o professor. Aí você vem fazer aula e diz, não quero dançar com ele. Então ela começa a criar um problema onde não tem, entendeu? Então isso já é um problema também, isso acontece. Tem pessoas impacientes, não quer dançar com quem não sabe? Tem. Aquela aluna, por isso que eu tento, eu e outros professores hoje já começam a fazer esse trabalho como? Vamos dizer, você vai fazer aula, conselho, já tem uma turma que está fazendo aula, não entre nessa turma. Faça uma aula... Uma turma recém-criada. Quanto tempo tem a aula? Tem 2 meses. Tem 2 meses, essa dá para você entrar, entendeu? E o professor está trabalhando o quê? A base, início, tudo tem que ser... eu já danço, mas entre nessa primeiro. Tem que ser uma inicial. Mas essa turma inicial já tem 6 meses. Então faz o seguinte, agenda uma aula individual com um professor e uma professora junto, se você for fazer aula sozinho. Para primeiro você faz a aula para pegar aquele conteúdo e depois você entra na turma. Certo. Entendeu? Então, esse é o ideal. Como se preparar para fazer uma dança? Olha, isso que você fala é o aluno comum, né? Como se preparar, né? Isso. Olha, primeiro é o seguinte, eu digo que o aluno, ele tem que organizar o tempo dele. Como? Certo. A aula é 2 vezes na semana. Aí o aluno, vou fazer dança. Aí ele faz uma aula hoje, aí só vem daqui a 15 dias. Aí quando ele vem com 15 dias, às vezes ainda vem... Olha os passos e quer exigir. Professor, esse passo, esse, aquele. Aí eu digo, calma, porque ele faltou tanto, né? 15 dias que ele faltou, ele não pegou a sequência, mas ele já quer pegar aquele passo. Então, isso é o que acontece. Eu digo que ele tem que se preparar. Atropela, né? Aí atropela tudo. Ele tem que pegar, organizar, se preparar. O seguinte, primeiro com a organização do horário dele, que no caso é o quê? Trabalhar, e a dança já vem trabalhando o quê? A disciplina. A disciplina do aluno. Então, aí daí... O professor já começa a perceber o seguinte, será que esse aluno ele é disciplinado? Questão com o horário dele? Então tem toda essa questão para a gente se preparar. Quando se tem a dança hoje com programas como o Dança dos Famosos, o Dance Brasil, o aluno não chega lá dando quase que um conhecedor, chegando lá, eu quero dançar o Foxtrot. Chega, chega bastante. Professor, eu quero dançar isso. E outro detalhe que aconteceu. Quer já jogar pra cima? Já quer. Professor, como é aquele passo? Eu vi aquele passo, jogava, fazia um movimento aqui, a dama abria aqui uma escala, depois jogava ela pra lá. Eu quero fazer esse passo. Aí eu disse, quanto tempo faz que você dança? Não, eu vou começar. Vai começar agora, eu digo, peraí, você viu aonde? Não, eu vi na TV. E eu vi também que aprende com 15 dias. Exatamente. Com 15 dias. Aí eu olho e digo, nossa, então esse é um desafio. É um problema da TV, ao mesmo que ela divulga. Esse é um... Dá a impressão de que é bem rápido. Né? Bem rápido, então esse é um problema que acontece bastante. Viu? O início, logo, essa divulgação, era bom, porque trouxe muita gente. O que aconteceu? Então chegou um período, assim, logo, primeiro ano, segundo ano, a TV divulgando bastante, todas as academias com a dança em si de salão, chegou muito aluno. Mas os que chegaram assim, com 15 dias eu aprendo. Aí quando chegou e quando viu que não era 15 dias, aí esse aluno foi o quê? Foi embora. Aí chegou e disse, não é 15 dias, então eu saí. Então, metade saía. Queria o fácil. Queria o fácil, então o que acontece? Saía. Aí depois, aí já viu que realmente que não era assim. Aí começa, como passou um pouco tempo, mas viu que não era diferente, pegou o gosto, aí volta novamente para a academia, todo desconfiado. Não, porque eu não tinha tempo, tudinho, mas a gente já fica sabendo que não era isso, entendeu? Mas chega existe alguma dança contraindicada? Não existe contraindicada, não existe dança, entendeu? Contraindicada. Então, e o que existe é o seguinte, na realidade, a necessidade do aluno. Por exemplo, o cara chega e quer dançar sapateado. Isso, quer dançar sapateado. Então, vamos organizar e ter a aula de sapateado. Não tem assim, não, você não pode fazer dança sapateado. Então, não tem contraindicação. Eu acho que o bom da dança é isso. Um joelho... Um problema de coluna? Não, detalhe, estou com problema de joelho, problema de coluna. Antes dele fazer qualquer aula de dança, ele tem que trazer um atestado médico.
Certo. Ele pode fazer a primeira aula, a segunda, e daí o professor, a academia já solicita que ele traga um atestado médico. O que acontece? Para o médico pegar, fazer a avaliação e dizer, olha, você tem um exemplo, tem um problema de coluna, então quando você tem um problema de coluna, então o profissional vai olhar e vai fazer o trabalho em cima dele. Como? Vai ter movimento. Eu já tive casal que dançava muito, mas ele não podia fazer movimentos, por exemplo, se fosse no forró, movimento de giro para fazer figuras com os braços, girar a dama por trás, porque a coluna doía. Certo. Então, nesse caso, por isso que é importante ter o atestado médico, para o professor olhar e dizer, não, espera aí, aqui ele vai aprender o ritmo que quer, mas dentro do limite dele. Certo. Entendeu? Então, por isso que é interessante qual é o profissional que você vai procurar, porque o profissional tem que solicitar o atestado médico, para daí não fazer um trabalho errado e depois o aluno aquela dor que ele tinha piorou. Existe exemplo, só tem uma vez por semana, dá para fazer? Dá para fazer. Tem bastante aluno que, por causa do tempo que é corrido, só faz uma vez por semana. Dá pra Dança fazer. só se aprende à noite? Não. Esse é um fator comum. Logo no início eu achava que todo mundo só pode fazer aula à noite. Aí eu deixava o horário só à noite. Aí várias pessoas ligavam, mas tem manhã, tem à tarde. Não tem só à noite. Aí o que eu estava fazendo? Eu estava deixando o sonho, né, de lado dessas pessoas que queriam aprender a dançar. Aí foi depois que eu olhei e disse, não, espera aí, então eu vou atender todos os públicos. Como? Tem um horário, o horário normal, manhã, tarde e noite, e também tem um horário flexível, onde o aluno, olha professor, ele não tem assim, a minha aula é 3 horas, não. Ele faz a aula dele 2 horas da tarde e dali ele agenda. Professor, vamos fazer a aula na outra semana, mas se ele faz uma terça, na outra semana ele quer fazer na segunda. Aí só ela olhar a agenda do professor e a dele, aí já marca, assim não fica ninguém sem fazer aula hoje. Muito bem, Ari, foi um prazer, viu? A gente teve a Assembleia, fica muito feliz e desejo sucesso, principalmente para o aplicativo também, o Isso. Dance. Ok, obrigado, fiquei muito feliz pelo convite. E a gente encerra esse programa com o professor Ari Buarque, mostrando o ensaio de samba. Vamos curtir, a gente agradece a audiência, espera uma próxima oportunidade. Você pode rever esse programa também no YouTube e no Facebook. Até mais. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes.